E aí, turma do sexto semestre? Bem-vindos a esta nossa aula de revisão. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas vias da coagulação, entender os mecanismos de regulação e o mais importante para a nossa prática clínica diária. Como interpretar de verdade o TAP, TTPA, as plaquetas e o dedímero. Pensem na hemostasia como uma balança fisiológica super delicada, sabe? De um lado, a gente tem o risco de sangramento, a hemorragia. Do outro, a trombose. Nosso papel médico é justamente entender as bases para manter o fiel dessa balança perfeitamente alinhado. Então, vamos lá. O roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela hemostasia normal, os sangramentos hereditários, os problemas adquiridos e a CVD. Depois, vamos falar da fisiopatologia da trombose, diagnóstico laboratorial e molecular e fechar com as estratégias de tratamento. Começando com a parte 1, hemostasia normal, o nosso estado basal. Em condições normais, o sangue flui tranquilamente, né? Isso graças às propriedades anticoagulantes do nosso próprio endotélio. Mas, se rolar uma ruptura vascular, 4 mecanismos entram logo em ação. Primeiro de tudo, a constrição vascular para segurar o fluxo. Logo em seguida, vem a formação do tampão plaquetário, que é a famosa hemostasia primária. E lembrando da semiologia, o status dessa fase a gente avalia lá no hemograma, pela contagem de plaquetas. Depois, a hemostasia secundária entra em cena para consolidar esse coágulo com uma rede firme de fibrina. E por último, o tecido fibroso cresce para fazer o reparo permanente do vaso. Agora, aprofundando um pouco mais na hemostasia secundária, a gente tem a famosa cascata de coagulação. Quando há dano no vaso, o fator tissular se liga ao fator 7. Essa é a nossa via extrínseca. E atenção aqui, clinicamente a gente avalia essa via pedindo o exame de TAP. Em paralelo, temos a via intrínseca, que é avaliada pelo TTPA, onde as cargas negativas ativam aquela sequência, fatores 12, 11 e 9. No fim das contas, as duas vias vão convergir bonitinho para o complexo protrombinase, gerando a trombina. E é a trombina que faz a mágica de converter o fibrinogênio solúvel naquela malha de fibrina insolúvel. Parte 2. Doenças hemorrágicas hereditárias, quando o problema está nos defeitos genéticos. Pensem comigo nesse cenário clínico clássico, que aparece bastante nas enfermarias de pediatria. Chega no pronto-socorro um menino de 4 anos com um edema articular super severo e doloroso, uma hemartrose evidente, e isso após uma queda super leve. Qual seria o defeito de coagulação aqui? Bom, essa apresentação clínica grita pra gente uma deficiência grave em fatores específicos da cascata, apontando direto para a hemofilia. As hemofilias A, que é a deficiência do fator 8, e a B, do fator 9, têm aquela herança recessiva ligada ao cromossomo X, afetando quase que exclusivamente os meninos. Mas olha só que detalhe clínico intrigante. A gente costuma pensar logo no histórico familiar, certo? Só que, enquanto 70% dos casos são realmente herdados de uma mãe portadora, os outros 30% vêm de mutações genéticas novinhas em folha, as mutações de novo. Ou seja, a ausência de histórico familiar na anamnese não descarta a hemofilia de jeito nenhum. Cuidado com isso na prática. E a gravidade dos sintomas reflete puramente a quantidade de atividade do fator que sobrou no plasma. É bem matemático. Temos a forma leve, com 5 a 40% de atividade, a moderada, que cai para 1 a 5%, e a grave, que é menos de 1%. Lá no laboratório, a hemofilia clássica vai pipocar para a gente como um prolongamento isolado do TTPA, enquanto o TAP fica perfeitamente normal. Mudando um pouco de foco, vamos falar da desordem hemorrágica hereditária mais comum do mundo, a doença de von Willebrand. Esse fator é uma peça-chave porque ele funciona como uma ponte. Ele não só promove a adesão das plaquetas lá no endotélio machucado, como também atua como um escudo, protegendo o fator 8 da degradação no plasma. Por isso que nos exames a gente pode ver tanto um problema na contagem e função das plaquetas, quanto um TTPA mais alargado. Ela é dividida em tipo 1, que é uma redução quantitativa leve a moderada, tipo 2, um defeito qualitativo, e o tipo 3, que é a ausência total e simula uma hemofilia perfeitamente. Parte 3. Coagulopatias adquiridas e CVD. Vamos ver as condições secundárias. Saindo da parte genética, a gente precisa olhar para a base de produção do nosso corpo, o fígado. Ele sintetiza quase todos os fatores de coagulação. E, em paralelo, a vitamina K é absolutamente essencial para fazer a gama-carboxilação dos fatores 2, 7, 9 e 10. Sem a vitamina K, a cascata inteira trava. E um macete clínico de ouro aqui. Como o fator 7 tem a meia-vida mais curtinha de todos, os quadros de deficiência de vitamina K ou doenças hepáticas no início vão prolongar o TAP primeiro, bem antes de alterar o TTPA. Fiquem de olho nisso.
Pessoal, atenção máxima aqui porque essa é uma clássica armadilha de prova, a coagulação intravascular disseminada, a famosa CVD. Na forma aguda, desencadeada por uma sepsia ou um trauma grave, o que acontece é um consumo absurdo e maciço de fatores. No laboratório, a gente vê as plaquetas despencando, o fibrinogênio caindo a níveis baixíssimos e como o corpo tenta destruir os coágulos desesperadamente, o dedímero vai lá para o teto. O resultado clínico, uma hemorragia bem severa. Já no extremo oposto, a forma crônica da CVD, que é super ligada a neoplasias, dá tempo para o corpo tentar compensar. E aí o resultado não é sangramento, mas sim tromboses venosas recorrentes, bem contraintuitivo, né? Parte 4. Fisiopatologia da trombose. Agora o assunto é a hipercoagulabilidade. Vamos virar a nossa balança completamente agora. O trombo, que é aquela massa sólida formada em vivo, muda totalmente de perfil dependendo do local. A trombose venosa, que costuma aparecer lá nos membros inferiores, é lotada de hemácias e redes de fibrina. O grande pesadelo aqui é um pedaço se soltar e virar um êmbolo, causando uma embolia pulmonar. Por outro lado, a trombose arterial tem outra pegada. Ela é impulsionada pela aterosclerose e hipertensão, sendo rica em plaquetas e fibrina. E uma oclusão aqui é dramática porque corta o fluxo direto para órgãos nobres, resultando em infartos agudos do miocárdio ou nos acidentes vasculares cerebrais. E não podemos esquecer que, além dos fatores adquiridos, existem bases genéticas bem pesadas para as trombofilias. A nossa fisiologia endógena usa a proteína C como um freio natural para inibir a coagulação excessiva. Mas e se esse freio quebrar? Mutações perigosas fazem exatamente isso. A famosíssima mutação do fator 5 de Leiden, por exemplo, faz com que o fator 5 fique super resistente ao bloqueio da proteína C. É como um carro acelerando sem freio, facilitando uma trombose contínua. Outra vilã molecular que temos que lembrar é a mutação G20-2010A da protrombina, que joga lá no alto as chances de tromboses tanto arteriais quanto venosas. Parte 5. Diagnóstico clínico e molecular. Trazendo tudo da clínica direto para a bancada do laboratório. Imagine o fluxo. O laboratório clínico confirmou aquele TTPA prolongado isolado e a dosagem plasmática carimbou que falta fator 8. O que a gente faz agora? A gente avança para a complexidade genômica da hemofilia A. Como o gene do fator 8 é gigante, a gente precisa de técnicas parrudas. Grandes deleções genéticas a gente visualiza através da técnica de Southern blotting. Já para encontrar aquela famosa inversão do intron 22, a gente parte para técnicas moleculares ainda mais avançadas, como a PCR longa ou multiplex. Já hemofilia B dá um certo alívio lá para o patologista molecular. Como os exons do fator 9 são bem mais curtinhos, rola fazer um sequenciamento direto logo depois da amplificação. Agora, quando a suspeita recai sobre as trombofilias, como o fator 5 de Leiden ou a mutação da protrombina, só a dosagem funcional muitas vezes não resolve a nossa vida. Nesses casos, o padrão ouro vira a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, seguida na grande maioria das vezes pela técnica de RFLP. Isso garante aquela especificidade e sensibilidade absurdas que a gente precisa no diagnóstico final. Parte 6. Princípios básicos de tratamento. Como a gente restaura essa balança? A nossa conduta terapêutica tem que mirar direto na fisiopatologia que acabamos de discutir, pessoal. Nas deficiências congênitas, tipo as hemofilias, a pedra angular é a terapia de substituição, ou seja, injetar direto na veia os fatores purificados que estão faltando. Se a bronca for de absorção ou no fígado, a gente manda os suplementos de vitamina K para tentar acordar a gama-carboxilação lá nas células. Por outro lado, se a balança pendeu para hipercoagulabilidade, a gente entra com os fármacos anticoagulantes ou inibidores diretos de trombina. E claro, naquelas emergências extremas, a gente tem que tirar o trombo fisicamente usando catéteres avançados para evitar que um êmbolo letal alcance os pulmões ou o cérebro. A gente sabe que o diagnóstico molecular tradicional pode ser um pouquinho demorado, né? Mas os grandes centros de pesquisa já estão voando com a PCR em tempo real, cortando etapas cruciais. Então, pensando em toda essa transição tecnológica e nesse equilíbrio tão minucioso que é a nossa hemostasia, fica a pergunta: como será que a adoção em larga escala de diagnósticos moleculares ultra rápidos vai mudar as nossas condutas empíricas numa sala de emergência no futuro? Fica aqui essa provocação clínica para guiar os nossos próximos estudos. Continuem revisando a fisiopatologia e até a nossa próxima aula.